Fala aí, inovadores, inteligentes que estão aí do outro lado. Olha só, segundo episódio. E eu tô com um cara aqui que ele vai falar com a ótica pelo lado estudantil e o que ele tá fazendo como a cadeira de diretor de parcerias de uma empresa. Mas como é que uma empresa vem para um desafio desse? O que ela vislumbra quando a gente coloca 1,5 milhão em premiação e um monte de desafios da indústria? Como é que junta tudo isso? O estudante, a empresa, a indústria, o desafio, o governo. Mas vamos conversar pela ótica de como o estudante está vendo isso e como que a plataforma e tudo que vai acontecer fomenta uma inteligência artificial bem conduzida e usada com parcimônia, mas com vontade. Nessa câmera aqui, diga quem é você para a galera e para eles entenderem o que você faz. Perfeito, Passi. Obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Haru. Atualmente estou como Head of Ecosystem, responsável pelas parcerias da DIO. DIO hoje é uma plataforma de educação em tecnologia impulsionada por IA, com 2,3 milhões de pessoas hoje estudando e se conectando com oportunidades desse novo mercado de tecnologia, desse novo mercado em geral, onde a inteligência artificial é cada vez mais importante e relevante, não somente para o talento ele ter o aspecto técnico da tecnologia, mas também para ele se tornar produtivo em si. Então, ao longo dos últimos anos, nós viemos trabalhando aí com AWS, Microsoft, Santander, Caixa, Luiza Labs, Bradesco, grandes parceiros aqui da nossa comunidade, assim como grandes consultorias da área de tecnologia que apoiam hoje a plataforma da DIO. Ao longo dos últimos 8 anos, foram 4 milhões de bolsas que a gente distribuiu para essas 2,3 milhões de pessoas da nossa comunidade, sempre contando com o apoio dessas empresas, onde as empresas elas não somente capacitam esses talentos, né, em relação a essas habilidades aí do futuro do trabalho, mas também elas contratam para oportunidades na área de tecnologia. Então a gente consegue fazer esse ciclo completo, de distribuir uma bolsa para o estudante ele poder estudar gratuitamente tecnologia, especialmente IA, agentes de IA também, e de alguma forma a gente conecta ele com a oportunidade numa grande empresa hoje do mercado. Maravilhoso. Haru, quando a gente enxerga um assunto dentro do mundo que nós estamos, primeiro começa o assunto, o mercado começa a se movimentar, as educadoras, os pontos educacionais passam a fomentar o assunto para, né, letrar essas pessoas. Mas a gente está tão rápido, o mundo cada vez está rodando mais rápido. Como é que vocês fazem lá para estar bebendo sempre água limpinha e nova, assim, de tudo isso? Perfeito, Passi. Ótima pergunta. Para nós é muito importante a conexão com essas empresas. Então hoje, até no Desafio Brasileiro de IA, nosso principal ponto é, poxa, como a gente pode apoiar as indústrias também nesse desafio de capacitação de tecnologia e de buscar talentos que hoje já tenham essa skill, já tenham essa habilidade de tecnologia e de IA. Então, ao longo dos últimos anos, o que nós viemos fazendo? Se conectando com essas grandes empresas, entendendo a demanda de recrutamento delas em tecnologia, para entender o que é demandado realmente para o mercado. E muitas vezes a gente não visa substituir a faculdade ou algo do tipo, a gente complementa. Sim. Tanto que nós temos aí grandes empresas que hoje fazem programas de estágio, junto com a DIO, contratando aí batches de 100, 120 talentos por edição anual. Legal. E de alguma forma a gente se conecta com essas empresas buscando entender, poxa, vocês precisam de um talento universitário. Qual que é o perfil dele? Como que a gente pode complementar o que ele vê em sala de aula e como a gente pode preparar esse talento para de alguma forma estar atuando no mercado e atuando nessas vagas em si. Então todo o conteúdo que nós disponibilizamos para a nossa comunidade, hoje são quase 2.000 cursos, mentorias, desafios de projeto e de código na plataforma da DIO, todos eles validados pelo nosso time de educação com essas grandes empresas, com o time de tecnologia dessas grandes empresas. Então, quando o estudante ele busca a DIO, ele sabe que ele vai encontrar um conteúdo que a curadoria foi feita muito baseada no que o mercado hoje está pedindo e o que o mercado está demandando em relação à tecnologia. E quando a gente fala de IA, para mim, a IA hoje é o que o inglês era há 10, 15 anos atrás. Ele se torna um pré-requisito para você ter uma carreira de sucesso. Então, todo o conteúdo que nós disponibilizamos com essas grandes empresas que eu comentei, eles são apoiados por inteligência artificial, para que o aluno ele saiba não somente uma habilidade técnica específica, por exemplo, de
engenharia de dados, desenvolvimento de software, mas ele também saiba utilizar IA para ser um profissional de tecnologia mais produtivo, eficiente, que agregue valor para a empresa que ele for trabalhar e principalmente que ele consiga trazer eficiência dentro dos processos da empresa como um todo. Agora, Haru, quando a gente fala do inglês de 15, 20 anos atrás, ele passou a ser até matéria dentro do ensino fundamental, né? E parte do que a gente chega numa empresa, ter o inglês é um diferencial absurdo. Menos de 5% da população brasileira conseguiu atingir o inglês na sua maturidade maior. Quando a gente fala de IA, você também acredita que ele vai chegar no nível de ser algo praticamente orgânico e fundamental para que todo mundo se torne um super-humano? Porque hoje eu me sinto um super-humano usando o IA, né? Como é que você vê isso? Porque eu acho que ela é muito mais aderente, a barreira de aprendizado ela é mais fácil, ou estou enganado? Com certeza, assim, ao longo dos últimos anos, o que a gente vem vendo assim no mercado como um todo, e até eu fiz uma palestra ano passado no South Summit, lá no evento de inovação que acontece no Sul. E eu fui falar especificamente desse gap, dessa necessidade de uma inclusão digital maior, porque a demanda do mercado em relação ao conhecimento de IA que o talento precisa ter para estar empregado, ela vem aumentando. Ela vem, de alguma forma, tendo uma barra um pouquinho mais alta. Então, lá atrás, ano passado, a gente já estava falando sobre isso, a gente continua falando sobre esse desafio. Por quê? Como você comentou, o próprio inglês, ele continua sendo uma barreira para muita gente entrar no mercado de trabalho. Então, quando a DIO atinge, por exemplo, 2,3 milhões de pessoas, são pessoas que têm a oportunidade, a possibilidade de estudar gratuitamente nos bootcamps. O que é o bootcamp que a gente propõe para o estudante? É uma formação intensiva em tecnologia, sempre com inteligência artificial no escopo temático e educacional do bootcamp em si. Ele vai incluir cursos, como qualquer outro EAD, mas ele vai ter desafios de código, desafios de projeto, para que o estudante ele possa pegar, por exemplo, e colocar em prática. Poxa, eu vou aprender aqui uma tecnologia específica, só que eu vou colocar em prática criando um projeto para estar no meu portfólio. Eu vou fazer um desafio de código, eu vou aprender de forma prática. E quem são os instrutores? São as pessoas que estão no mercado. Legal. São as pessoas que, de alguma forma, têm acesso a esse conhecimento de ponta, entendem quais são as demandas, né, do mercado como um todo e, de alguma forma, transmitem isso para os nossos estudantes. Então, quando a gente fala de democratizar o conhecimento em tecnologia e IA, a DIO vem sendo referência nos últimos anos, mas não somente do conteúdo, do conhecimento em tecnologia, mas principalmente da questão de empregabilidade. Então, hoje, nós não somos somente uma plataforma que trabalha o aspecto educacional, mas também de empregabilidade. Hoje, as empresas que estão junto com a gente, elas buscam não somente uma iniciativa para apoiar, por exemplo, um bootcamp que normalmente tem 5, 10 mil bolsas, para apoiar 5, 10 mil pessoas, mas também para encontrar os melhores talentos para as vagas que eles têm em aberto. Então, acaba sendo uma maneira das empresas poderem ter uma iniciativa com impacto social grande e também, de alguma forma, para buscar esses talentos. Então, esse processo de democratização não é somente do conhecimento, a gente busca também da empregabilidade em si, porque nada mais importante para um profissional não é somente ele ter o conhecimento, mas ele ter a oportunidade de aplicar isso no mercado de trabalho. E quando a gente vê, por exemplo, vagas mais iniciantes no mercado, a gente vê que muita gente acaba ficando de fora, por falta desse conhecimento em IA, por falta dessa bagagem de tecnologia e desse preparo que hoje muitas vezes ele pode encontrar dentro da plataforma da DIO, fazendo parte da nossa comunidade de 2,3 milhões de pessoas. Haru, para quem é, quanto custa, como funciona, para a galera entender? Eu preciso ter um curso já de universidade? Eu posso começar agora, terminando o ensino médio? Que momento que eu entro lá? Perfeito, Passe. Assim, hoje a nossa plataforma a gente não tem uma barreira de entrada. Os bootcamps, eles são sempre liderados e patrocinados por grandes empresas. Então a gente tem, por exemplo, o Santander, a Microsoft, a AWS, a Riachuelo, a Lupo, que também é uma indústria e a primeira que está executando junto com a gente um projeto de bootcamp. Essas empresas em si, elas patrocinam todo o estudo dentro desse bootcamp. Então, qualquer pessoa pode fazer.
O Bootcamp, que é uma experiência intensiva de 40, 50, 60 horas de estudo. Não é para o estudante fazer em uma semana, ele vai ter aí 45, 60 dias para completar essa jornada completa. Legal. Sempre de uma forma flexível. Então, qual que é o principal ponto sobre flexibilidade? Ele vai poder estudar no ritmo dele, ele vai poder utilizar, por exemplo, poxa, é um estudante que está no mercado e estuda na faculdade à noite. Ele pode estudar aos finais de semana, ele pode ter a sua própria rotina de estudo em si. Então, nós não temos essa barreira de entrada, o ponto principal é o interesse dele em aprender. Legal. Porque a partir do momento que ele entra no Bootcamp, ele vai respondendo uma série de perguntas como se fosse a ficha de matrícula da faculdade, né? Uhum. Mas ao longo da jornada de aprendizado dele, mas para a gente entender qual que é o perfil desse estudante e não para, de alguma forma, ele ser selecionado. Então, basta ele ter o interesse em aprender junto com a gente, aproveitar um Bootcamp que ele tem a bolsa de estudo que esse estudante ele vai ser contemplado, já custeado por uma empresa ou por fundos parceiros da DIO. Então, a gente consegue fazer esse impacto positivo de uma forma muito, muito bacana. Que legal. E no final das contas, as informações que a gente pede para esse estudante sobre todo o perfil dele, né, acadêmico, profissional, vai servir para que as empresas que vão analisar o perfil dele possam entender, poxa, quem que é esse estudante aqui? Qual o conhecimento que ele desenvolveu na plataforma da DIO e, no final, tudo que ele vai fazendo na plataforma da DIO, de cursos, mentorias, desafios, tudo isso, de alguma forma, conta pontos. Uma plataforma Legal. Gamificada e ele vai adquirindo competências. Existe uma plataforma à parte onde as empresas parceiras da DIO vão buscar esse talento. Então, todas as informações que ele for passar para a gente, todas as informações que ele tem de desempenho, vão para a empresa poder analisar. E a empresa ela consegue ter a certeza que ela vai ter um talento já certificado em determinadas competências Legal. E com um perfil aderente às vagas e oportunidades que eles têm disponível. Posso brincar que vocês são o Tinder do futuro do trabalho? Sim. Basicamente, sim. A gente consegue pegar, por exemplo, uma oportunidade em aberto e fazer com que a empresa ela busque, dentro desses 2,3 milhões de pessoas da nossa comunidade, que ela consiga encontrar o talento ideal para aquela vaga, não necessariamente só uma vaga iniciante, de júnior, estagiário ou trainee, mas também vagas com nível de senioridade maior. Legal. Nós temos desde programas aqui no Brasil, como programas na Europa, no Oriente Médio, empresas que contratam talentos para trabalharem e estudarem em Portugal ou até contratam talentos para trabalharem remoto por Oriente Médio. Então, esse é um ponto muito bacana. O talento brasileiro, ele é muito bem visto no exterior. Sim. A nossa criatividade, a nossa resiliência, principalmente como profissional, é muito valorizada. Então, quando a gente faz esse match entre a oportunidade e o talento, não necessariamente vai ser para uma vaga iniciante, mas pode ser também para uma vaga que tem já um nível de senioridade, uma expectativa em relação à senioridade um pouco maior. Quanto tempo existe a DIO? Estamos aí chegando na nossa 8ª temporada de existência. Nós ficamos no interior de São Paulo, em Araraquara. Legal. A DIO vem aí ao longo dos últimos anos transformando a educação e a empregabilidade tech no Brasil e no mundo. E nós queremos expandir cada vez mais, né? Eu sou de Sorocaba, São Paulo. A gente tem aí Legal. Uns 700 mil habitantes. Na DIO são quase 3 vezes a cidade de Sorocaba. E o nosso impacto, Passi, só é possível porque a gente tem um ecossistema que hoje eu busco trazer organizações, instituições de ensino, governos, ONGs, empresas parceiras. A gente só conseguiu chegar nesses 2,3 milhões porque a gente tem grandes parceiros junto com a gente. Sim, sim. Nós temos aí grandes empresas, grandes organizações sociais que fazem com que essa bolsa de estudo chegue no público que precisa chegar. Desde aqui a região sudeste, que a gente é privilegiado em relação às oportunidades em si, a gente tem grandes empresas aqui, Sim. até outras regiões do Brasil que normalmente você não tem tantas oportunidades na área de tecnologia. Então é esse ecossistema ao longo desses últimos anos que fez com que a DIO chegasse nesses 2,3 milhões de estudantes e crescendo cada vez mais. Agora, Haru, quando a gente... Vamos cortar no meio esses 8 anos, 4 para trás, 4 para frente. Sendo que nos últimos 4 meses, eu vou até brincar com 4 meses, a inteligência artificial praticamente nos 4 cantos, né? Você abre o LinkedIn, você abre a sua rede social, é IA para tudo que é lado, né? Quando a gente tem um desafio como esse, e quando a gente tem também uma inteligência artificial trazendo o código com facilidade, né? Os vibe encodings, né? Os no-codes, os low-codes, a gente passa nesse recorte de 4 anos para trás de dizer uma galera muito tech, talvez os futuristas, para dizer agora nesses últimos 4 anos, nesses 4 meses, que é para qualquer um.
né? A inteligência artificial, ela aproximou de todo mundo. Você não precisa saber uma linha de código para programar atualmente. Quando a gente tem um negócio tão discrepante entre um recorte entre dois momentos e a gente coloca um desafio desse, a gente está falando que dá para chamar muito mais gente. Dá para virar 2 milhões, virar 4 rapidinho. E como é que você enxerga essa iniciativa colocando toda essa galera para trabalhar com IA e ainda a possibilidade de vir mais gente? Porque um desafio como esse também angaria mais gente, né? Como que funciona isso? Como que vocês estão vendo? Uma ótima pergunta, Passi. Assim, ó, o que a gente tem hoje visto no mercado ao longo dos últimos meses é que cada vez mais o conhecimento em IA passa a ser aquele pré-requisito que eu comentei, passa a ser o novo inglês, passa a ser uma nova exigência do mercado para o talento não só de tecnologia, mas para o talento como um todo. Pacote Office, inglês e IA agora. IA agora. E aí adiciono mais um ponto, e até parafraseando aí o Igla, que é CEO e fundador aqui da Diio, cada vez mais você vai ter, não somente lá no seu currículo, no seu LinkedIn, o idioma que você fala, o seu conhecimento técnico, mas você vai ter os seus agentes de IA. Então, esse é um ponto fundamental que nós estamos vendo ao longo dos últimos meses, que está cada vez mais mudando de uma forma acelerada. Então, quando o talento ele vai buscar, por exemplo, a Diio, ele consegue ter esse conhecimento de IA, de como criar o seu agente, de como, de alguma forma, ser um talento mais produtivo. Porque o inglês, assim como antigamente ele te abria portas no sentido de, poxa, você consegue se comunicar. Hoje continua sendo uma habilidade super importante. Mas você tinha essa necessidade para você poder se comunicar, para você trabalhar numa multinacional, numa grande empresa. E o conhecimento de inteligência artificial ele já está sendo assim também. Então hoje, para você ser um profissional mais produtivo, agregar mais valor para a empresa que você trabalha, de alguma forma também você ser mais eficiente, entregar um resultado melhor e com menos tempo, de alguma forma passa pelo conhecimento em IA. E quando nós vemos aí o desafio brasileiro de IA focado em indústria, nós vemos muito com bons olhos, porque nós temos aqui diversas empresas que são referência no mercado. Nós sabemos que cada vez mais vai ser difícil encontrar o talento que ele tenha o conhecimento certo em inteligência artificial, assim como, por exemplo, na época da pandemia, a gente tinha lá um desafio muito grande para contratar desenvolvedor de software, aquela correria da transformação digital, onde tudo que era offline passou a ter que ser online para continuar existindo. E a gente está vendo isso também agora em relação a esses talentos que têm o conhecimento de IA. Então, para as empresas que são da indústria, eu acho que é cada vez mais necessário estar conectado com esses talentos, conectado com comunidades como a Diio, porque você consegue trazer uma capilaridade maior. Quando você for contratar um talento, você já vai trazer ele com esse conhecimento de inteligência artificial. E para o estudante, eu acho que é um ponto muito importante, porque hoje o Brasil é um país que ele tem muitas oportunidades quando a gente fala do mercado de tecnologia. E ao longo dos últimos anos, a gente vai passando por uma montanha-russa, né? Cada vez mais tendo aí notícias que estão na mídia sobre substituição do profissional de tecnologia ou do profissional como um todo, mas a gente vê muito o contrário. As empresas querem um profissional que saiba utilizar a IA para ser mais produtivo, que saiba acelerar o seu trabalho com inteligência artificial. Então, quando a gente tem o desafio brasileiro de IA focado em indústria, eu acredito que para o estudante seja algo muito bacana, porque ele vai poder entender um pouco mais de como a IA está impactando esse setor tão importante da economia, mas como que ele pode se conectar também com essas empresas em si. E esse é o nosso objetivo, como que nós podemos também conectar a indústria com a nossa comunidade. Porque no final das contas, talento que tenha conhecimento em IA, assim como conhecimento em inglês, o pacote Office que você comentou, vai ser necessário para qualquer setor. Principalmente quando a gente fala num setor que tem uma dependência grande em relação à tecnologia como industrial. A relação de vocês, então, aqui com o desafio também é de colocar esses estudantes para aplicarem soluções que as indústrias vão fazer lá nos pitch reversos e mostrando as suas dificuldades. Esse é o principal ponto. Como que nós podemos agregar tanto o conhecimento que a Diio tem, a nossa metodologia, a nossa biblioteca, os nossos especialistas, que ao longo dos últimos anos a gente veio construindo, né, esse conhecimento, e ele é um conhecimento que vem sendo atualizado diariamente. Além disso, nós temos os nossos estudantes. Então, são pessoas engajadas, pessoas que ou estão já
né, em alguma empresa, já estão em determinado setor e querem conhecer um pouco mais da indústria. A gente tem essa expectativa da nossa comunidade em se conectar também com o setor industrial. Então, o ponto que a gente quer agregar dentro do Desafio Brasileiro de IA é como que nós podemos conectar esse conhecimento e esses estudantes que estão aí sedentos para, de alguma forma, poder aplicar o que eles aprendem na DIO em desafios práticos do dia a dia, em desafios que vão ser relevantes quando você chega numa indústria, num setor de economia, que você consegue tangibilizar aquele conhecimento em algo, um projeto, uma iniciativa, uma solução que seja realmente eficiente e também, de alguma forma, agregue resultado. Perfeito. A gente entende que hoje, dia 20 de março aqui de 2026, a gente está começando esse fomento, né? E eu imagino esses estudantes esperando, né, só o momento certo para poder agarrar aí as oportunidades e resolver uma série de problemas. Cara, eu queria que você chamasse estudantes, chamasse também a indústria e todo mundo para conhecer a plataforma de vocês e também conhecer aqui o Desafio Brasileiro, que vocês vão estar junto com a gente. Perfeito. Eu acho que não vou chamar só quem tem interesse em tecnologia, mas quem tem interesse em inteligência artificial. Porque cada vez mais você que tem uma formação, por exemplo, na área de negócios, na área da saúde, na área de humanas, não necessariamente você que trabalha ou quer estudar tecnologia, a inteligência artificial ela vai ser importante para todo mundo. E na DIO nós conseguimos agregar isso, nós conseguimos trazer esse conhecimento de uma forma democrática, com grandes empresas e que de alguma forma vai fazer bastante sentido aí para você como estudante, independente de qual área você esteja trabalhando e atuando no momento. E para as empresas em si, esse é um ponto principal, né? Se conectar com grandes comunidades como a DIO é importante porque você tendo hoje a possibilidade de trazer um talento que já tem o conhecimento que você precisa, óbvio que cada empresa ela vai trazer, né, o seu conhecimento específico, vai trazer a sua necessidade que o talento precisa desenvolver. Mas eles já vão encontrar um talento que tenha conhecimento em inteligência artificial e já vai ter algo muito mais encaminhado para que ele possa chegar na empresa já agregando valor, desenvolvendo soluções e resolvendo principalmente problemas. Perfeito. Para você estudante, para você indústria, tem alguns eixos especiais aqui dentro do desafio, dentro de processos, máquinas, pessoas, insumos, dados e energia. O Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial está só começando. Você que curtiu aqui, escutou todos os detalhes na descrição e com certeza com empresas como a DIO, você tem aí uma aceleração. É como se fosse uma vitamina para você viver esse futuro tão presente que a gente está. Obrigado demais, Haru. Eu que agradeço. Até a próxima. A gente dá um tchau para a galera naquela câmera central e até mais. Tchau!